Estudo sobre o Evangelho de João, parte 46, 19 de fevereiro de 2024. João, capítulo 9, do versículo 26 ao versículo 41. E tornaram a dizer-lhe: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Já vos disse e não ouviste. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis-vos porventura fazer-vos também seus discípulos? Então os juraram e disseram: Discípulos dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: Nisto, pois, está a maravilha que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam-lhes e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados, e nos ensina a nós, e expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: Também nós somos cegos? E disse-lhe Jesus: Se vosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora, como dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. João 9, 26 a 41. Vemos nesses versículos quão mais sábios os pobres às vezes são do que os ricos. O homem que Nosso Senhor curou de sua cegueira era evidentemente uma pessoa de condição muito humilde. Está escrito que ele era aquele que sentava e implorava. Versículo 8. No entanto, ele viu coisas que os orgulhosos governantes dos judeus não podiam ver e não receberiam. Ele viu no milagre de Nosso Senhor uma prova irrefutável da comissão divina de Nosso Senhor. Se este homem não fosse de Deus, ele clama, ele não poderia fazer nada. De fato, desde o dia de sua cura, sua posição foi completamente alterada. Ele tinha olhos, e os fariseus eram cegos. A mesma coisa pode ser vista em outros lugares das Escrituras. Os servos de Faraó viram o dedo de Deus nas pragas do Egito, quando o coração de seu senhor estava endurecido. Os servos de Naamã viram a sabedoria do conselho de Eliseu, quando seu senhor se estava se afastando com raiva. Os altos, os grandes e os nobres são frequentemente os últimos a aprender lições espirituais. Suas posses e sua posição, muitas vezes, cegam os olhos de seu entendimento e os afastam do reino de Deus. Está escrito que não são chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. 1 Coríntios 1, 26. O pobre cristão nunca precisa se envergonhar de sua pobreza. É um pecado ser orgulhoso, mundano e incrédulo, mas não é pecado ser pobre. As próprias riquezas que muitos anseiam possuir são muitas vezes véus sobre os olhos das almas dos homens e impedem que vejam a Cristo. O ensino do Espírito Santo é mais frequentemente visto entre homens de baixo grau do que entre homens de posição e educação. As palavras de Nosso Senhor são continuamente provadas como verdadeiras. Como é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. Você escondeu essas coisas dos sábios e prudentes,
e as revelou aos pequeninos. Marcos 10, 23, Mateus 11, 25. Vemos em segundo lugar, nesses versículos, quão cruel e injustamente os homens não convertidos às vezes tratam aqueles que discordam deles. Quando os fariseus não conseguiram assustar o cego que havia sido curado, expulsaram-no da igreja judaica, porque ele corajosamente se recusou a negar a evidência de seus próprios sentidos. Eles o excomungaram e o colocaram em vergonha aberta. Eles o expulsaram como pagãos e cobrador de impostos. O dano temporal que tal tratamento causou a um pobre judeu foi realmente muito grande. Isso o isolou dos privilégios externos da igreja judaica. Isso o tornou objeto de desprezo e suspeita entre todos os verdadeiros israelitas. Mas não poderia fazer mal à sua alma. O que os ímpios amarram na terra não é amarrado no céu. A maldição sem causa não virá. Provérbios 26, 2. Os filhos de Deus em todas as épocas têm recebido com demasiada frequência o mesmo tratamento. Excomunhão, perseguição e prisão geralmente têm sido as armas favoritas dos tiranos eclesiásticos. Incapazes, como os fariseus, de responder aos argumentos, recorreram à violência e à injustiça. Que o Filho de Deus se console com o pensamento de que existe uma igreja verdadeira da qual nenhum homem pode expulsá-lo, e uma membresia da igreja que nenhum poder terreno pode tirar. Só é abençoado aquele que Cristo chama de abençoado, e só é amaldiçoado quem Cristo declarará amaldiçoado no último dia. Vemos em terceiro lugar nestes versículos com grande a bondade e condescendência de Cristo. Assim que este pobre cego foi expulso da igreja judaica, Jesus o encontra e fala palavras de conforto. Ele sabia muito bem quão pesada era a excomunhão da aflição para um israelita, e imediatamente o aplaudiu com palavras gentis. Ele agora se revelou mais plenamente a este homem do que qualquer um, exceto a mulher samaritana. Em resposta à pergunta, quem é o Filho de Deus? Ele diz claramente, vocês dois ouviram, e é ele quem fala com você. Temos aqui uma entre muitas belas ilustrações da mente de Cristo. Ele vê tudo o que seu povo passa por causa dele, e sente por todos do mais alto ao mais baixo. Ele registra todas as suas perdas, cruzes e perseguições. Não estão todos escritos em seu livro? Salmo 56, 8. Ele sabe como chegar a seus corações com consolo em seu tempo de necessidade e lhes falar de paz quando todos os homens parecem odiá-los. O tempo em que os homens nos abandonam é muitas vezes ao mesmo tempo em que Cristo se aproxima dizendo, não temas porque estou contigo, não te espantes porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, sim, eu te ajudo, sim, eu ostentarei com a destra da minha justiça. Isaías 41, 10. Vemos por fim, nestes versículos, como é perigoso possuir conhecimento se não fizermos bom uso dele. Os governantes dos judeus estavam plenamente convencidos de que conheciam toda a verdade religiosa. Eles ficaram indignados com a própria ideia de serem ignorantes e desprovidos de visão espiritual. Nós também somos cegos? Eles choraram. E então veio a poderosa sentença, se você fosse cego, você não deveria ter pecado. Mas agora você diz, nós vemos, portanto, seu pecado permanece. O conhecimento, sem dúvida, é uma bênção muito grande. O homem que não sabe ler é totalmente ignorante das Escrituras, está em uma condição lamentável. Ele está à mercê de qualquer falso mestre que se depara com ele e pode ser ensinado a adotar qualquer credo absurdo ou a seguir qualquer prática viciosa. Quase qualquer educação é melhor do que nenhuma educação.
Mas quando o conhecimento fica apenas na cabeça de um homem e não tem influência sobre seu coração e vida, torna-se uma posse muito perigosa. E quando, além disso, seu possuidor é presunçoso e satisfeito consigo mesmo e imagina que sabe tudo, o resultado é um dos piores estados de alma em que o homem ou a mulher pode cair. Há muito mais esperança naquele que diz: sou um pobre pecador, cego, e quero que Deus me ensine, do que naquele que está sempre dizendo: eu sei, eu sei, eu sei, não sou ignorante, e ainda se apega aos seus pecados. O pecado daquele homem permanece. Usaremos diligentemente qualquer conhecimento religioso que possuamos e peçamos continuamente que Deus nos dê mais. Nunca esqueçamos que o próprio diabo é uma criatura de vasto conhecimento mental, e ainda assim não é melhor por isso, porque não é usado corretamente. Que nossa oração constante seja aquela que Davi tantas vezes enviou no Salmo 119. Senhor, ensina-me os teus estatutos, dá-me entendimento, une o meu coração para temer o teu nome. Amém. Tem continuação. Sim, ó Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, dá-nos um coração sensível à vontade do teu Santo Espírito. Amém.